Eu quero conversar com vocês nessa nova playlist a respeito do estágio. Eu percebi que muitas pessoas ainda não entenderam a lógica por trás do vínculo trabalhista do estágio, porque diariamente as pessoas me mandam perguntas lá na caixinha do Instagram, perguntando coisas muito simples a respeito do contrato de estágio, do termo de compromisso, do vínculo do estagiário. E é por isso que eu resolvi gravar uma playlist específica do início ao fim para exaurir o conteúdo estágio para vocês. Eu quero te explicar exatamente tudo, desde a conceituação, as fraudes possíveis e bem frequentes que acontecem nesse tipo de vinculação, todas as partes envolvidas, as obrigações de umas, obrigações de outras, enfim, eu quero exaurir o conteúdo estágio para deixar uma playlist completa de consulta para você ter acesso aqui no YouTube. Então assim, se você gosta desse assunto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like no início do vídeo para você não esquecer no final. Peço também para que você se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado. Já adianto que aqui é o primeiro vídeo de uma playlist, então serão vários vídeos te explicando tudo sobre o estágio, porque eu não quero deixar nada de fora dessa playlist. Isso significa que, se surgir alguma dúvida no futuro a respeito do estágio, basta consultar nessa playlist que você vai encontrar a resposta para sua dúvida. Então eu tô fazendo esse trabalho aqui com muito carinho para te ajudar, para te entregar informações, e eu preciso que você retribua com seu like, com seu compartilhamento e com a sua inscrição, porque isso me ajuda demais. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos inaugurar a nossa playlist sobre o contrato de estágio. Vamos lá! Para você que não me conhece, meu nome é Gabriel Pacheco, sou advogado especialista em direito do trabalho e eu já fiz inúmeros pedidos judiciais do reconhecimento do vínculo de emprego de muitas pessoas que foram contratadas como estagiárias. A pessoa é contratada como estagiária, mas na verdade ela exerce atividade empregatícia. E essa é uma das fraudes mais comuns que acontecem nesse tipo de vinculação, que eu vou comentar com você um pouco mais pra frente na nossa playlist. Mas para você entender completamente toda a dinâmica que envolve o contrato de estágio e esse vínculo trabalhista, primeiro é necessário entender o conceito de estágio. Então nesse vídeo nós vamos partir do conceito para você entender completamente como que funciona esse vínculo de trabalho. E o conceito de estágio está escrito justamente no primeiro artigo da Lei 11.788 de 2008, que é a lei que regulamenta o estágio. E esse primeiro artigo ele é bem completo, porque nós temos o conceito, quem são as pessoas que podem ser estagiários e qual que é o objetivo do estágio. E é por isso que eu peço para que você preste muita atenção na leitura desse primeiro artigo, porque aqui já vai esclarecer muitas das suas dúvidas. E é exatamente isso que eu vou ler para você, que diz o artigo 1º da Lei 11.788 de 2008. Presta atenção. Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Então olha só, feita a leitura do primeiro artigo da Lei do Estagiário, nós podemos chegar a algumas conclusões bem elementares já nas primeiras palavras do conceito. Presta atenção. O início do artigo já diz o que o estágio é. Estágio é um ato educativo. Isso daqui já esclarece a dúvida de várias pessoas, porque isso deixa claro que o estagiário ele está ali para aprender. Ele não está ali apenas para oferecer uma mão de obra barata. O intuito do estágio é oferecer para aquele estagiário a oportunidade de aprendizado na prática da sua atividade profissional. Então não é apenas a mão de obra barata, como muitas empresas fazem. E nos casos onde eu consegui o reconhecimento do vínculo de emprego de vários estagiários, era fácil perceber que a empresa contratava esses estagiários apenas como uma opção de mão de obra barata. A maioria das empresas que tem esse tipo de prática acredita que a mão de obra barata do estágio pode compensar ou pode ficar muito mais em conta no final do mês do que os custos de um empregado contratado. Mas se esse estagiário trabalha como se empregado fosse, nós temos uma fraude muito comum que eu vou comentar com você um pouco lá na frente e pode ficar muito mais caro para a empresa. E esse é um risco que eu oriento todas as empresas que são minhas clientes a não tomarem, porque isso pode ser bastante prejudicial lá na frente caso esse estagiário venha ingressar com uma ação na justiça. Então, para começar a leitura do nosso artigo, você aprendeu que estágio é um ato educativo, não é mão de obra barata. Estágio é um ato educativo. Isso significa que se o estagiário
está trabalhando em uma atividade que não lhe agrega nada na sua educação, mesmo que acadêmica ou até profissional, pode ser que esse estagiário esteja sendo vítima de uma fraude trabalhista e isso futuramente e obviamente vai causar inúmeros prejuízos para a empresa. E outra, muitas pessoas também têm dúvidas sobre esse caráter educativo do estágio. O que seria um ato educativo? O que seria uma atividade educativa? E a resposta a essas perguntas são simples. São atividades que agregam na experiência profissional desse estagiário. Ou seja, isso significa que você não vai ver um estagiário sendo caixa de supermercado, por exemplo. Ou também entregador de mercadorias, serviços gerais de limpeza, garçom, pedreiro, lavador de carros, montador de móveis. Não. Essas atividades, elas não são educativas. O estagiário, por exemplo, quando ele exerce a atividade de caixa de supermercado, ele não está ali ganhando uma experiência profissional. O supermercado, nesse caso, está apenas aproveitando de uma mão de obra barata. Entende? Existem atividades que não comportam a prestação de serviço do estagiário, porque são atividades que não exigem qualificação. Essas atividades exigem apenas experiência. E outra, como o estagiário ele precisa estar frequente, matriculado em uma instituição de ensino, não faz sentido colocar um estagiário para exercer a função de garçom, por exemplo, porque você não precisa estar estudando em lugar nenhum para exercer a atividade de garçom. Você não precisa de ter nenhum nível de escolaridade para exercer a atividade de garçom. Você precisa apenas de ter experiência profissional. Consegue entender um pouco dessa dinâmica? Então, estágio é um ato educativo. Ele tem o intuito de fazer com que aquele estagiário tenha a experiência profissional educativa da sua profissão. O estagiário, então, ele vai exercer a atividade para o qual ele necessite de experiência prática para exercer a sua profissão. É isso que significa um estágio como um ato educativo. Assim, mais uma vez eu trago um alerta aqui para você, tá? Se você é estagiário e está fazendo uma atividade nada a ver, que não tem nada a ver com sua formação, que não tem nada a ver com a sua experiência prática profissional, pode ser que você esteja sendo vítima de uma fraude trabalhista. Então fique ligado em todos os vídeos dessa playlist que você vai entender como resolver essa questão quando você se encontrar em uma situação de fraude. Ok, então você já entendeu que o estágio é um ato educativo. Mas vamos voltar lá para o artigo 1º para a gente conseguir completar o conceito de estágio. O artigo 1º diz que o estágio ainda é um ato escolar, educativo e supervisionado. Ou seja, não existe estágio sem supervisão. E o que mais tem na prática é estágio sem supervisão. Muitas empresas contratam um estágio, passam uma atividade e esquece que esse estagiário está ali. Não supervisiona a sua atividade, não supervisiona a sua produção, o seu atendimento, nem nada do tipo. A empresa simplesmente entrega a atividade para aquele estagiário e espera que ele se vire e entregue a atividade. E isso pode também configurar uma fraude trabalhista, porque o estágio é um ato escolar educativo supervisionado. Como eu disse, não existe estágio sem supervisão. A empresa que contrata um estagiário e não faz a devida supervisão está apenas explorando a mão de obra barata daquele estagiário. Então, se você é estagiário, trabalha em uma empresa e não é supervisionado por alguém que já esteja na empresa, pelo dono da empresa, por outro funcionário da empresa, você também pode estar sendo vítima de uma fraude trabalhista. Lembrando que eu vou falar sobre todas as fraudes que envolvem esse tipo de vínculo em outro vídeo dessa playlist. Então acompanhe até o final para você ter o conhecimento completo a respeito desse assunto, beleza? Voltando para o conceito, olha o que diz ainda o artigo 1º. Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho. Aqui eu acredito que você não tenha nenhuma dúvida, porque o estagiário ele vai exercer uma atividade de trabalho. Então essa atividade ela tem que ser desenvolvida no ambiente de trabalho. E aqui tem um detalhe, tá? Existe a possibilidade do trabalho do estagiário ser exercido à distância, por meio do home office. Até porque a legislação entende que no ambiente de trabalho se refere à forma de trabalho, ou seja, se o empregado ele precisa logar em um sistema para poder trabalhar à distância, esse simples login no sistema faz com que o empregado seja transportado da sua casa para o ambiente virtual de trabalho. Então isso significa que existe a possibilidade de trabalho em home office, mesmo que o artigo 1º da lei do estagiário diga que o trabalho do estagiário ele tem que ser desenvolvido no ambiente de trabalho. Só para esclarecer esse detalhe, tá? Voltando para o conceito, vamos lá, vamos continuar. O estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos. Então aqui o artigo 1º traz a função ou o objetivo do estágio. E qual que é o objetivo do estágio? É a preparação para o trabalho produtivo. É isso que é estágio. Então eu consegui conceituar para você pela simples leitura de parte do artigo 1º o que é o estágio. O estágio é a preparação daquele educando para um trabalho produtivo. E qualquer outra coisa que na prática se afasta desse conceito e tem ali a contratação de estagiário como pilar, pode ser considerado fraude trabalhista e isso pode trazer implicações em vários ramos do direito. É por isso que é muito importante você conhecer esses conceitos, para você não ser vítima
vítima de fraude e também conseguir auxiliar aquelas pessoas que podem estar sendo vítimas e nem sabem. Eu vou encerrar o vídeo, mas esse assunto não acaba por aqui, tá? Tem muita coisa ainda pra gente discutir sobre o contrato de estágio, sobre o vínculo de estágio, e eu preciso que você acompanhe todos os vídeos pra você entender a dinâmica dessa contratação. Se você gostou do assunto do vídeo de hoje, deixa o seu like, se inscreva no canal, não se esqueça disso, assine o sininho também pra você ser notificado sempre da publicação dos novos vídeos, e eu te espero no próximo vídeo pra gente continuar a falar sobre o estágio. Se você tiver eventualmente alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários do vídeo de hoje, que eu vou ler essas dúvidas e vou responder no próximo vídeo. Eu não quero deixar nenhuma dúvida a respeito desse assunto, eu quero exaurir esse conteúdo para que você tenha um material completo de consulta, com fácil acesso, sempre que você precisar. Te espero no próximo vídeo então, pra gente discutir mais sobre direito do trabalho. Um abraço e até lá.